Hoje convidamos a professora do curso de gastronomia do Senac, Marina Paixão. Vamos conversar sobre a vivência gastronômica. Ela já está aqui conosco, linda. Bom dia, Marina, alegria ter você aqui. Bom dia, agradeço demais o convite e esse momento aqui com vocês. Ah, Marina, nós que agradecemos, né? A gente sabe que quando a gente convida e as pessoas vêm presencial, é tão importante, é tão bacana. A pandemia terminando, isso é muito importante, né? Exatamente. Então, muito obrigada por você parar o seu tempo e vir aqui conversar com a gente. É isso, é uma satisfação imensa. Vamos lá. Você fez um e-book, né? Elaborou uma pesquisa. Eu queria saber como que foi essa pesquisa nesse e-book, que foi lá dos primórdios da cozinha mineira. Isso. Eu não, né? Vamos dizer assim, porque eu fui uma pontinha ali, tivemos vários colegas que desenvolveram, eu peguei uma equipe, peguei uma parte pequena que foi também um todo, né? O Primórdios é um programa do Senac, tá aí a Vani Pedrosa à frente, que tem o objetivo de resgatar mesmo essa vivência alimentar, cultural das regiões de Minas. E ele surgiu em 2015 e logo ali em 2019 ele criou um corpo bem legal. Em 2019 teve um outro programa que foi quando eles resolveram pegar partes, né, regiões e mapear e começar a contar a história e fazer esse resgate. Foi quando veio aí a ideia de trazer esse momento com a Lagoinha, né? Esse bairro que a gente desconhece como que foi a trajetória dele, o que aconteceu. E se a gente quer saber dos povos, né, da história, vamos entender a cultura alimentar, o que aconteceu ali. Então vamos começar com a Lagoinha, para as pessoas, tem gente que não sabe. A Lagoinha é um bairro de Belo Horizonte, né? Isso. Então, quando você começa com a Lagoinha, vocês começaram a destrinchar o bairro e ver o que tem de importante, de mais antigo lá, cultural, na parte de alimento. Isso. Nós sofremos, assim, a pandemia atrapalhou muita coisa, né? E em 2019 foi quando, né, 2020 ele deu o boom mesmo da pandemia. Em 2019, como essa pesquisa, essa ideia já estava iniciando, a Vani Pedrosa, junto com a professora Sandra Souto, elas iriam iniciar a pesquisa em campo, né, no bairro ali da Lagoinha. Só que aí veio a pandemia. Como que elas iriam fazer? Estava todo mundo assustado, sem entender. Graças à tecnologia também, né, que ajudou, elas conversaram com os empreendedores, eles toparam a ideia e elas começaram nessa primeira etapa de pesquisa em situação remota. Então, foi conversando com os empreendedores, com as pessoas, procurando saber quem são, quais são as referências, o que eles sabiam, né, da cultura alimentar de antes ali. Então, essa pesquisa iniciou aí. Aí depois foi continuando, que graças a Deus a pandemia, né, foi caminhando aí, elas foram em campo, né? Marina, e quando você vai falando, eu fico pensando, Minas são muitas Minas, né? Minha família é do norte de Minas, de Diamantina, mas a gente tem o Vale do Jequitinhonha. Então, existem comidas que se comem lá, como pequi, como come em Montes Claros, como não come no sul de Minas, que come outra. Então, assim, Minas é muito grande. Muito grande. E ali no bairro da Lagoinha, uma coisa interessante que nós descobrimos nessa pesquisa, o bairro da Lagoinha foi um bairro que ele recebeu os imigrantes, né? Foi logo ali no início da construção de Belo Horizonte. Porque então, tá ali bem no centro, né? Bem no centro. Então, nesse momento, literalmente aquele ditado que nós falamos, né, que Belo Horizonte acolhe as pessoas, ele foi o primeiro bairro que acolheu. Né? Então, esses empreendedores liberais desse período, eles não tinham muito para onde ir e o bairro acolheu. Então, muita coisa na construção de Belo Horizonte iniciou-se ali. Então, assim, nós tivemos referência portuguesa, italiana, árabe. E falando dessa questão, né, como você colocou, dessa sua referência da sua região, lá nós descobrimos, por exemplo, está no e-book, por exemplo, essa receita, essa ficha, quibe de peixe.
Então você fala assim... Inusitado, né? Quibe de peixe, mas o quibe não é de carne bovina, moída ali. Por que de peixe? Porque teve referência árabe. Que bacana. Né? E tanto que a Lagoinha, ela é conhecida por ter os peixes ali de rio são vendidos e tudo mais, né? E enfim, então uma das receitas que nós temos no e-book é essa que a gente descobriu. Temos a guirlanda, por exemplo, nós temos guirlanda. Você fala assim, é Natal. Não, porque nós temos 2 tipos de guirlanda. A que é servida, né, no Natal e a Pascual, que é feito com bacalhau. Aí você fala assim, pera ainda, bacalhau, da onde que veio? A referência portuguesa ali que se iniciou. Lembrando que a guirlanda é aquele enfeite de flor, assim, que fica na porta das casas no Natal e na Páscoa também. Então faz uma guirlanda de alimento. De alimento, assim, comestível, com base ali de pães, né? Pão, bacalhau, tomatinhos, e fica lindo. Imagino, já que eu tô imaginando. E aí, né, então falando assim, né, voltando, Minas é muito... E essa variedade que a gente vê no estado, vocês encontraram na Lagoinha? Muita variedade? Muita variedade. Por exemplo, e que foi surpresa, eu que trabalho na área, foi surpresa para mim. Assim, a parte de confeitaria, por exemplo, iniciou-se lá os doces de casamento, né, que são servidos. Por exemplo, no e-book nós temos a receita do tradicional bem casado, né? Então, tanto que até hoje lá temos fábricas de doces, canudinhos, cocada, que é uma referência nossa também, aquele canudinho de doce de leite e tudo mais. Então, ainda temos até hoje essa referência, né? Uma coisa que na pesquisa, né, até a Vani colocou pra gente, que ela foi a campo ali, que ela mencionou, os bares, eles colocavam os nomes muito peculiar e engraçado. Por exemplo, pé no rabo, que é um prato, né, uma porção feita ali com rabada, mandioca, uma porção bem substancial, que era feita com as aparas ali do que eles não consideravam na época vendável, bom. Então, eles aproveitavam os bares, aí colocavam esse nome porque na construção de Belo Horizonte, por ser foi um serviço árduo, né, pesado, os empreendedores, os trabalhadores, eles tinham que comer. E depois eles precisavam relaxar, era um dia tenso de trabalho. Então, eles iam para os bares comer essas porções que tinham muito peculiar e também, né, a questão das classes, que lá vocês encontrávamos desde a classe média, a classe alta, era uma mistura muito gostosa. Verdade. E aí, Marina, então, como que foi para poder selecionar essas receitas? Porque nesse mundão de coisa gostosa, enquanto você fala da rabada aí, eu sou doida com a rabada, eu vou ficando já pensando na rabada. Lá no e-book temos a receita, então você acessa lá e faz lá a rabada para o pé no rabo lá na sua casa. Como que foi para selecionar essas receitas? Qual foi o critério para falar essa entra e essa fica fora? Então, quando nós tivemos a oportunidade de ir a campo mesmo, né, conhecer os espaços, os próprios empreendedores, com as histórias, começaram a contar e trazer essas memórias. E aí a Vani, junto com a professora Sandra, começaram a fazer essa seleção. Olha, isso entra porque isso daqui tem mais casos, né? Tem uns causos ali envolvidos. Então, isso entra, isso sai, de acordo mesmo com a característica daquela região, daquela época, para a gente poder resgatar. Porque a gente conversa muito de gerações. Uma preocupação era, e foi surpresa também para as meninas quando foram fazer a pesquisa, falei, será que esse pessoal, eles sabem disso tudo que tem? E surpreenderam elas porque senhores, senhoras, né, mais antigos, que pegou essa época, eles contaram com propriedades e detalhes. Né? Então, e com orgulho, né? Uma história. Exatamente. Então, elas conseguiram tirar essas receitas, né, definir baseado nisso, nas histórias que os próprios empreendedores trouxeram, né, para elas de informação. Marina, qual a importância que você... Por exemplo, a Lagoinha, né, quando vem com esse resgate gastronômico, bem como Santa Teresa, Floresta, esses bairros mais antigos de Belo Horizonte, que guardam isso. A gente vê isso também em Santa Teresa, né? Esses bares antigos, o próprio Clube da Esquina. O resgate propriamente da Lagoinha, a importância disso. A importância, além de tudo, eu acho que é fomentar, manter
manter, né, essa cultura dentro dessa região, desses povos, é valorizar esse pessoal que ali ainda se mantém, apesar que saiu, né, do período, muitas pessoas saíram do bairro, também foi uma preocupação na hora da pesquisa, né? Então, assim, será que vamos ter pessoas que vão saber? Só que aí, na pesquisa, encontramos ainda esse público, então valorizar mesmo a cultura local, né, o empreendedor local, trazer esse resgate alimentar que veio dali, surgiu dali, padarias, né, as padarias, as primeiras padarias foram ali, né, surgiram dali, porque tinha mesmo que alimentar as vendas, tinham que fazer vazão dos insumos ali que eles recebiam na época. Então, a importância total, a valorização, eu acho que primeiro são dos povos, das pessoas que ali estão. Bacana contar a história dessas pessoas. Muitos, você falou, muitos imigrantes que chegaram e chegavam pela rodoviária, já chegavam por ali, já foram acolhidos ali no centro. Exatamente. Esse que projeto maravilhoso. O projeto chama Primórdios. Primórdios. Né? Então eu queria que você destrinchasse mesmo. O que é o projeto Primórdios? O projeto Primórdios, ele surgiu, quando ele surgiu, a ideia é literalmente resgatar essa cultura alimentar regional. Então, assim, é de uma forma muito menor, não é tão ampla. Nós vamos a campo, naquelas pequenas regiões, conversar diretamente com aqueles pequenos produtores, empreendedores. Quem são, o que eles têm para nos oferecer? É resgatar aquele alimento que, muitas das vezes, na cultura, hoje para nós, né? A gente nem conhece, a gente passa, talvez, próximo de um campo, tem é um mato, não é um mato, talvez é uma punk, né? Planta alimentícia não convencional. Então, é resgatar isso, é valorizar e para as gerações atuais saber, olha, isso daqui, né? Isso se come, né? Isso você consegue fazer. Então, o trabalho é esse, é um trabalho lindo. Lindo mesmo. Lindo mesmo. Nesse trabalho, então, alguma descoberta gastronômica surpreendeu vocês na pesquisa? Olha, eu estava conversando com a Vani, ela me contou uma questão que eu achei interessante, porque como era o período construção de Belo Horizonte, quando eles foram conversar a questão da composição do prato, né, do alimento, o que eles comiam, ela assustou, porque hoje, quando nós vamos parar para fazer um almoço ou um jantar, tem aquela combinação, arroz, feijão, uma parte de proteína e salada vasta. Lá não, os pratos eram compostos de variações de carboidratos. Ela falou assim que foi uma coisa que assustou ela. Macarrão, arroz, farofa, batata. A batata entrava como maionese, aquela tradicional maionese de batata. Famoso bis e idem. Isso. Aí tinha o tutu ainda, que veio uma porção de farinha de mandioca. Então ela falava, gente, mas aí entra aquela... É o primórdios mesmo, né? O porquê. É o porquê. As pessoas trabalhavam muito, braçal, consumiam muita energia, então tinha que comer. Hoje a nossa geração, vamos colocar sedentária. Então, se nós fizermos um prato desse, nós não vamos dar conta, a gente não gastamos isso tudo. Isso. Né? Então, por isso que aí a cultura, a alimentação foi mudando, foi adicionando mais vegetais, folhosos, né? De uma forma mais leve, digamos assim. Então, isso para ela falou que foi ela ficou meio assustada, assim, a questão da alimentação deles. O povo comia pra valer, né? Mesmo. Engraçado que na casa da minha avó ainda se faz um empadão recheado com macarrão. Olha! Então, o empadão no interior de Diamantina, ele é recheado com macarrão. Eu falo, gente do céu, onde é que é isso? Vou trazer o Primórdios pra cá pra te entrevistar. Vai ser o inverso, porque é a novidade pra mim. Pois é. Marina, quando o povo vai ter acesso a esse, já está pronto o e-book, é vendido, é gratuito, como que faz o download? Super gratuito, já está disponível na plataforma, só entrar lá www.mg.senac.br, na aba Notícias vai ter lá a opção Primórdios, edição Lagoinha, é um e-book que ficou lindo, fizemos com muito carinho. Tá, repete o endereço para os meninos poderem digitar e colocar aqui no gerador de caracteres. Tá bom, www.mg.senac.br. Opção na aba Notícias. Isso. Tá, mas também, na pior das hipóteses, vai lá no Google, digita o Senac MG. Não,
Se vocês colocarem lá Primórdios, edição Lagoinha, é o primeiro. Pronto, tá na tela. O download é gratuito. Já vou fazer o meu, garantir logo. Exatamente, tem várias receitas, a gente conta um pouquinho da história ali nas primeiras páginas, como que funcionou de forma resumida e depois vem ali as receitas, né, explicando passo a passo, tá bem interessante. Marina, e o curso de gastronomia do Senac, queria que você falasse sobre ele. Ontem, engraçado que ontem mesmo eu estava falando, gente, o Senac tem um restaurante tão maravilhoso. Te pergunto também, porque há muitos anos atrás que eu ia com meu pai. Hoje, vamos falar do curso de gastronomia e vamos falar desse restaurante do Senac, se ele continua sendo aberto ao público. Sim, vou começar com o restaurante. No momento, nós estamos fechados. Nós vamos entrar ali para um momento de obras também, né, de mudança. E vamos reformar tudo para trazer algo muito melhor, né, para quem já era bom, imagina. For receber. E os cursos do Senac, voltado para a área ali de gastronomia, nós temos ali a faculdade Senac, que é um curso de 2 anos, muito bacana. Nós temos curso de cozinheiro, que é um intermediário, 6 meses ali de curso, onde eu atuo nessa área lá, dando para o curso de cozinheiro e os cursos FIC, que nós chamamos, que são cursos de 1 semana. Então, a pessoa quer, eu quero aprender bolos e tortas, 1 semana introdutório, né? Qual a diferença do curso de cozinheiro por de gastronomia? No Senac, nós temos uma grade que eu falo que é a grade de evolução do aluno. Então, por exemplo, eu não tenho certeza se eu quero fazer a faculdade, por exemplo. Eu quero fazer o curso de 1 semana. Vou sentir o gostinho ali daquele curso, daquele tema de 1 semana. Ou se eu quero um tema específico, igual nós temos cozinha executiva, nós temos culinária mineira, que é 1 semana só de cardápios mineiros e tudo mais. O cozinheiro, ele é um curso que foi feito para quem já quer ir para o mercado de trabalho. Então, nós temos uma base... formar pessoas para trabalhar em restaurantes. Trabalhar em restaurantes. Entendi. Então, é uma base teórica e muita prática de cozinha, desenvolvimento de receitas, prática. Já a faculdade, ela é gestão com prática. Então, é quem já quer abrir o seu negócio, quer entender, né, esse movimento, então faz a faculdade, que é um pouco mais longo o curso, mas abrange tudo isso, tem matérias, a grade curricular é excepcional. E esses cursos acontecem ali na Tupinambás, continua sendo Exatamente, na Tupinambás nós temos, né, o curso, você consegue parte da manhã, tarde, noite, só no site lá está disponível, então vocês conseguem um acesso. Entendi. Então, vai no site www. Primeiro eu vou passar o Instagram, @senacminas. E o site www.mg.senac.br. Entra lá, faz o download dessas receitas, veja os cursos que oferece, vai aprender, né? Vai aprender, Nossa, gente. E eu acho que a questão da pandemia, que é bom a gente pontuar, a área da cozinha, ela floresceu ainda mais. Não é? Porque nós, dentro de casa, o que a gente foi fazer? Comer. Foi comer, foi para a cozinha. Então, desenvolver, conhecer como que prepara essas nuances da cozinha é interessante. E eu quero pontuar também a questão do e-book, que nós tivemos uma parceria muito legal, foi Senac, Sesc e Belotur, né? Então, essas 3 empresas, grupos, se reuniram para desenvolver esse e-book, que foi muito importante. O Sesc veio com um trabalho, né, de pegar esses empreendedores e, o seu negócio é esse, vamos entender o que é o seu negócio, vamos precificar. Então, teve um trabalho bem legal. Gostaria de agradecer todos, né, que participaram, os meus colegas, chefe Avelar, o Mauro, que nós tivemos em campo, nós pegamos a parte final ali, que fomos para a cozinha com os empreendedores, desenvolver essas receitas. Então, foi bem legal. O Primórdios, então, pegou mais a Lagoinha, isso? Não, essa edição foi. Essa edição. É porque o Primórdios, ele é muito amplo. A primeira edição do Primórdios. Essa é a primeira edição dele? Não, já teve outras. Desse primeiro módulo, né, resgatando regiões menores, sim. Mas ele está aí desde 2015. Então, a intenção é continuar caminhando pelas regiões primeiro de Belo Horizonte. Sim. Exatamente. E a Lagoinha foi importante, que foi quem resgatou, abraçou esses empreendedores liberais, né? E trouxe tudo isso. Marina, delícia de conversa, maravilhoso.
Marina, de tudo que a gente falou, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar ou que a gente não tenha falado? Não, acho que nós conversamos bem, né? Que delícia. Proseamos bacana aqui. Proseamos bem aqui hoje. Pois é. Marina, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe muito o trabalho de Amém. vocês, viu? Amém. E é isso, gente. Vocês entram lá no site, façam o download, vamos cozinhar, né? Ter uma alimentação mais saudável, descascar mais, desembrulhar menos. Aproveitar, Não é? né? Fazer o aproveitamento total do alimento, Verdade. não ficar dando para desperdiçar nada, né? Verdade. E tem como, na cozinha a gente aprende isso, aproveitar tudo. Isso mesmo. Lá no Senac tem curso de aproveitamento. Vai lá, gente.